Aleluia. Graça e paz, irmãos, mais uma vez, amém? Você que chegou um pouquinho depois do início, que Deus abençoe. Estamos mais uma noite de festa, amém? Todo culto é uma noite de festa? Aleluia. Mas mais especial ainda pelos irmãos que se batizaram, graças a Deus. Irmãos, vamos falar nessa noite sobre Natal, amém? É semana de Natal, então nós vamos tocar um pouco nesse assunto, aproveitando a data festiva, comemorativa. Então eu quero tratar com você por alguns minutos sobre esse assunto. Nós já falamos muito sobre Natal, já ensinamos muito, já desmistificamos algumas coisas. Nós, para introduzir aqui um pouco, nós cremos que Natal, como data de 25 de dezembro, não é o nascimento de Jesus, não é uma data, pastor, se eu comemorar, estou pecando? Não. E se eu não comemorar, estou pecando? Também não. Mas é uma data expressiva, uma data tradicional cristã, uma data que nós podemos aproveitar e muito, por causa do evangelismo. Essa é uma percepção que nós temos, que você deve aproveitar essa data numa ideia evangelística. Irmão, se tem duas datas que o mundo ainda celebra e que nos dá uma abertura imensa sobre Jesus, é Natal e Páscoa. Nos restaram essas duas. Então a gente segura, sabe? Eles querem quebrar de todas as formas essas duas datas. Enfiaram um coelho que bota ovo e pegaram um ícone cristão. Se você não sabe, o Papai Noel era um dos pais da igreja há milhares de anos atrás, há séculos atrás. Um dos pais da igreja, São Nicolau, que era um homem que não tem nada a ver com um gordo vestido de roupa vermelha, mas era um cristão extremamente exemplar, uma figura austera, porém muito generosa, que realmente trabalhava e doava para as crianças. Mas ele não vestia de vermelho, ele não era gordo, provavelmente. Mas foram pegando essa figura de São Nicolau e foram transformando. Tanto é que ele só veste vermelho por causa da Coca-Cola, tá? Papai Noel nem era, ele já era chamado de Papai Noel e nem vestia de vermelho. Aí chegou a Coca-Cola e abraçou, vestiu o bom velhinho de vermelho, porque é extremamente comercial muitas vezes a data, assim como a Páscoa. Porém, se nós resgatarmos o real sentido das duas festas, nós temos, por causa da abertura que ainda existe, excelentes fontes de evangelismo, de realmente propagarmos a realidade da mensagem, do que essas festas dizem. Então, ainda que não seja o nascimento real de Jesus, o mês de dezembro, muito menos a data do dia 25 de dezembro, mas nos aproveitamos do ensejo para falarmos mais ainda de Jesus, enquanto as pessoas estão abertas. Agora, eu quero falar nessa noite como tema Natal, revelação, luz e decisão, baseado no texto de Lucas capítulo 2, versículos de 25 a 35. Eu vou estar lendo todas na NVI, tá? Yuri que está aí, né? Todas hoje na NVI. Então diz assim Lucas, o Evangelho de Lucas no capítulo 2, versículos 25 a 35. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele, e Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Vamos orar. Senhor, nós queremos entregar esse tempo que passamos aqui diante da Tua Palavra, pedindo por misericórdia, por graça, de que o Senhor use esses textos, Senhor Deus, para falar ao nosso coração, trazendo um alimento sólido, trazendo, Senhor Deus, vida que vem do alto e conhecimento que vem dos céus, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, temos aqui a descrição de Simeão, um homem que não há muita informação sobre ele.
algumas coisas dentro da história que alguns dizem, mas o que está na Bíblia é somente isso sobre Simeão. Então, como a gente sempre entende, se é o que está, então vamos dar atenção ao que está, e o que não está, vamos deixar como secundário ou até menos importante do que isso. Então, dentro do que está, o que é importante para nós dentro da história de Simeão e o que nós podemos extrair falando então um pouco sobre a questão do Natal. Eu quero primeiro fazer uma segunda leitura do texto, parando em alguns pontos de cada versículo. O versículo 25, como eu disse, fala de Simeão. Ele tem duas características, justo e piedoso. Então, a descrição de Simeão nos diz que era um homem correto, um homem íntegro. Muito talvez semelhante como nós lemos lá no início da Bíblia, em Gênesis, quando Deus olha e vê Noé. Um homem justo também dentro da sua época. Mas além disso, diz que ele esperava a consolação de Israel. Era um homem que estava ligado na profecia. A consolação de Israel seria um termo para descrever a salvação. O Messias prometido dentro de várias profecias. Ele esperava isso. E o Espírito Santo estava sobre ele. Algo que ainda estamos aqui, vamos dizer assim, numa transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Os irmãos que já são e já estudaram um pouco sabem que o Espírito Santo ele só começa realmente a habitação na vida das pessoas a partir de Jesus, morto, ressurreto, Atos 2, Pentecostes. A descida do Espírito. As promessas de Jesus ali são mais visíveis e claramente implantadas de um Espírito habitando, porque ele prometeu, como diz o Evangelho de João, que ele teria de ir para que o outro viesse, o Consolador, o igual a ele, da mesma forma, da mesma essência, para que esse então habitasse em nós. Então, antes de tudo isso, antes de Jesus subir e o Espírito descer, o Espírito estava sobre as pessoas e pairava, vamos dizer assim, sobre algumas pessoas. No decorrer do Antigo Testamento a gente vê o Espírito sobre Saul, sobre Davi, Moisés. Alguns homens, mulheres de Deus tinham esse privilégio, e Simeão era um desses. Talvez porque ele era justo e piedoso, creio que é um pacote, faz parte. Ele era justo, piedoso e esperava a consolação de Israel. 26, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo. Olha só, ele não tinha só uma presença, mas ele tinha uma atuação do Espírito sobre a vida dele. Foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, ou seja, aquele prometido, o Messias, o ungido de Deus. Ele não morreria sem vê-lo. 27, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Talvez aquele não era o dia dele ir, talvez não, a gente não sabe. Alguns historiadores dizem que talvez ele fosse um sacerdote, e talvez ali era tempo dele ir, dentro da sua agenda sacerdotal, ele estava nos dias. Mas a Bíblia em si não diz, mas diz que ele foi movido pelo Espírito. Então, o próprio Espírito guiou Simeão para que ele fosse até o templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus, os pais a José e Maria, por que eles trouxeram o menino Jesus? Para lhe fazer o que requeria o costume da lei. A lei dizia que o menino homem, principalmente o primogênito, teria de ser apresentado ali, um sacrifício haveria de ser oferecido no lugar do primogênito, circuncisão teria que ocorrer, enfim, tinha várias coisas da lei sobre o menino, sobre o primogênito. Então eles foram ao templo para isso. Maria e José não foram ali por uma direção do Espírito, eles foram para cumprir o que a lei dizia. Simeão foi movido pelo Espírito a estar lá. 28, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, será que era porque ele era o sacerdote? Não sei, e não vai mudar nada. A questão é que quando Simeão olhou para aquele menino, ele sabia quem ele era. Era um homem que o Espírito estava sobre ele, que fora-lhe revelado pelo Espírito, que foi movido pelo Espírito para estar ali. Então, quando ele estava lá, e ele viu Maria e José chegando com aquela criança, ele sabia quem ele era. E ele pega Jesus, o bebê, nos braços. E ele começa a louvar a Deus. 29, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Despedir em paz é, Senhor, agora eu posso morrer. Estou feliz. Eu vi
30, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Não é que ele viu Deus salvando, não, mas ele viu o agente da salvação, aquele pelo qual a salvação viria. Ele estava vendo Jesus, o bebê. Isso é interessante, talvez pensar nisso. Quantas pessoas passaram por Maria e José e viram aquela mulher carregando um bebê? Quantas pessoas passaram por aquele bebê e não estavam sabendo o que estava acontecendo? Elas não tinham ideia, não entendiam o milagre que tinha acontecido, muito menos quem aquele bebê seria. Mas aquele homem, porque o Espírito estava sobre ele, porque ele era movido pelo Espírito, andava debaixo de uma revelação, ele tem convicção e ele traz adoração. Lembra que eu comecei lendo um texto sobre os reis magos? Eles nem viram o bebê, nem viram a gravidez, mas eles viram uma estrela e eles sabiam, nasceu o rei. Eles foram até onde ele estava para oferecer os seus presentes. Eles só viram o bebê, não tinha sinal nenhum, não tinha grandeza nenhuma. Maria e José quem eram? Ninguém na sociedade, mas eles sabiam pela palavra revelada que eles tinham, ou que eles estavam diante de um rei. Simeão a mesma coisa, não tinha nada ali que pudesse dizer, uau, quão especial. Eles não chegaram com uma caravana de várias pessoas, com carruagens, com adereços e nada disso, ninguém chegou anunciando. Ele estava debaixo de uma revelação de quem era aquele bebê. Por isso ele diz, Senhor, os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. E ele está falando, esse menino é o motivo da salvação de todas as pessoas. Aqui começa um pouco, eu vou falar mais à frente, mas sobre o assunto principal do Evangelho de Lucas é a universalidade da mensagem do Evangelho. O Evangelho não era restrito para os judeus, não era de um grupo, não era de um povo, o Evangelho era para todos. E quando Simeão fala, ele diz, preparaste a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. E o pai e a mãe do menino, José e Maria, estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Estavam admirados, mas também não chocados, né? Afinal de contas, a mulher tinha ficado grávida sem ter nenhuma relação, era uma virgem. José vê um anjo, e eles passam por várias coisas, por causa justamente de que Deus estava naquilo. Gabriel falou com ele algumas vezes, mas eles continuavam recebendo sinais e sinais durante o crescimento de Jesus, e aqui é mais um desses sinais. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus. O que é mais provável é que José tenha morrido muito antes de Jesus ter morrido na cruz, mas Maria viu Jesus sofrer. Maria viu Jesus começar os milagres. Maria estava naquele casamento em Caná da Galileia, se você se lembra. Ela estava ali na cruz quando ele foi crucificado. Ela viu o Jesus ressurreto. Então ela passou por todo o sofrimento, desde a aceitação, a rejeição, a dor, o sofrimento de Jesus. Como mãe, ela estava sempre presente. Simeão disse para Maria, este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos de Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. E quando ele fala de espada, irmão, eu fui olhar essa palavra, era espada mesmo. Espada quer dizer espada. Só que a espada que ele cita é uma espada, porque existem vários tipos de espadas, né? E existem algumas espadas que a lâmina era mais grossa, você já deve ter visto em alguns filmes. Era esse tipo de espada que ele estava se referindo. Não era uma espada pequena, tipo uma adaga, não era uma espada samurai, não era uma espada... Era uma espada do tipo de Golias utilizava. Eram espadas mais largas na lâmina, que causavam realmente um estrago. E quando Simeão pega então essa palavra original para dizer isso, ele está falando, a sua alma vai ser profundamente ferida pelo que você vai ver. Porque você imagina, gente, uma mãe que viu tudo aquilo acontecer, né? Ainda que ela entenda que Ele é Deus, que Ele é Jesus, o Emanuel, Deus conosco, é um milagre, não tem nada a ver com ela, mas ela sente-se mãe. Ela carregou um bebê por 9 meses, ela teve que trocar a fralda dele, ela teve que fazer papinha para ele, ela deu de mamar para Jesus. É claro que ela tem todo o sentimento de uma mãe,
E ela vê o seu filho sendo açoitado, vê seu filho com uma coroa de espinhos, vê o seu filho sendo pregado numa cruz. Aquilo atravessou a alma dela profundamente. Mas isso então é o momento da revelação, ou o momento, né, do encontro de Simeão com Jesus. E aí eu quero falar algumas coisas sobre o Natal baseado nisso. Porque no Natal nós temos bastante propaganda, e todo mundo fica falando, é o clima do Natal, e algumas coisas são ditas para nós sobre paz, sobre amor, sobre fraternidade, sobre esperança, que cercam essa data festiva de Natal, que nós vamos ter aí quinta-feira, né? E algumas pessoas se reconciliam por causa do Natal, né? E Natal é uma data que para muitos é muito feliz, e para alguns vão ser datas de lembrança, de saudade, enfim, mas quase ninguém sai muito ileso do Natal, né? Algum sentimento o Natal provoca, seja de felicidade, que é o que a gente mais gostaria, ou seja de uma dor, de uma lembrança, de uma saudade, que o Natal muitas vezes traz para algumas pessoas. Mas a questão é, como eu disse, nós estamos às vezes perdendo muito dessa data, porque ela se tornou muito comercial, e aí a gente até fala dessas coisas boas, paz, fraternidade, esperança, amor, mas deixa de falar do sentido real do Natal, que é Cristo. A palavra Natal, ela vem do latim natalis, que significa relativo ao nascimento, né? A palavra então é relativa ao nascimento. Para nós ela é Natal com N maiúsculo, porque a gente tem uma data correta, 25 de dezembro, que é para falar do nascimento de Jesus Cristo de Nazaré, filho de Maria e de José. Então o Natal com N maiúsculo é como se fosse um substantivo próprio, porque é para dizer que é tudo isso. Aí nós estamos falando sobre ou relativo ao nascimento de Jesus Cristo, porém não falamos de Jesus Cristo. Ele ficou de lado, ou ele ficou esquecido. É fazer a festa de aniversário e não trazer o aniversariante. Então o Natal corre esse risco. A gente faz as coisas boas, fala de amor, fala de paz, tem uma reconciliação, troca presente, né? Faz aquela ceia de Natal gostosa, reparte comida com os outros, mas e Jesus? É relativo ao nascimento dele, então nós não podemos deixar isso. Eu sei que você não vai deixar isso para trás, mas não deixe isso para trás em lugar nenhum. Onde você trabalha, onde você estuda, onde você convive com a família, onde você vai participar, aonde você tiver uma oportunidade, esse é o momento de você trazer de volta a essência do Natal, que é relativo ao nascimento de Jesus. Billy Graham tem uma frase que ele diz assim: o maior acontecimento da história não foi o homem pisar na lua, mas Deus descer e pisar na terra por meio de Jesus Cristo. Então, o maior acontecimento não é o homem expandindo ou os seus conhecimentos, a sua inteligência, suas descobertas, suas conquistas, mas é o que Deus fez. E Ele pisa na terra por meio de Jesus Cristo. Era uma ansiedade do homem saber como Deus era, como Deus se parece. E de repente nós temos Deus feito homem, 100% homem, 100% Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Nasceu. Então hoje, se há uma comemoração sobre isso, que nunca se esqueça então que é sobre isso, que é sobre Ele, sobre Jesus. Se a gente fosse falar ali de Simeão, você imagina, você deixa o menino de lado e fala só com Maria e José? Uau, é ele Jesus? É. E como é que é, Maria? Não, irmãos, olha para todas as situações. Eu vou lembrar você de cabeça, não vou ler os textos. Quando Jesus nasceu na manjedoura, naquela noite, os pastores que estavam no campo foram para lá. Não foi falar com Maria nem José, foi falar com Jesus. Eles queriam ver quem era a pessoa. Quando os reis magos foram lá, eles também não queriam saber de Maria e José, eles queriam saber de Jesus. Quando Simeão vai, ele quer saber de Jesus. Então, ninguém dessas pessoas que tinham uma revelação deixavam Jesus de lado e iam falar com Maria e José. Não, eles queriam saber quem era, eles queriam tocar nele, eles queriam olhar para ele. Alguns não sabiam de nada, como os pastores, mas os outros tinham revelação, como os reis magos e Simeão. E eles então queriam dedicar completamente a sua atenção a Jesus.
E isso é talvez o cerne do Natal para nós. Dedicarmos a nossa atenção total e especial a Jesus. E ensinarmos ou repassarmos isso para outras pessoas, sem deixar isso cair no esquecimento. É legal, continua dando panetone, chocotone, fazendo rabanada, uma delícia. Mas não se esqueça que isso é sobre ou relativo ao nascimento de Jesus. Mas eu quero falar para você sobre alguns pontos. Primeiro, o reconhecimento de Cristo não é intelectual, mas é revelação espiritual. Dos versículos 25 a 27, nós olhamos lá e lemos que Simeão era um homem justo e piedoso, e que ele era sensível ao Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre ele, o Espírito Santo revelou-lhe, e o Espírito Santo moveu a ir ao templo naquele dia. Era um homem, então, que, embora na sua época, aonde ele estava, entre os judeus, muitos deveriam saber sobre as profecias do Messias, sobre o Messias, mas ele era um dos que aguardavam isso, de forma vívida. Então ele se lembrava disso, e ele buscava isso. Eu imagino Simeão orando assim, quase todos os dias: Senhor, quando tu virás? Senhor, quando a promessa vai se cumprir? Ele deve ter passado anos falando com Deus sobre isso. Então o Espírito Santo começou a trazer umas revelações para ele. Ele falou assim: primeira coisa, Simeão, você vai ver. Simeão, é nos seus dias. Você não vai morrer sem ter olhado para a salvação. Por isso que quando ele pega aquele bebê, ele fala: meus olhos viram. Agora, Senhor, como o Senhor falou, meus olhos viram. Agora pode me despedir em paz. Porque ele viu. Então, embora muitos soubessem ou até aguardassem a vinda do Messias, porém, mais uma vírgula aqui, só ele reconheceu. Ele não era o único que aguardava, mas ele era um dos poucos que reconheceram a vinda de Jesus. Ele é um pouco que reconheceu que aquele era o menino Jesus. Sabe, naquele tempo, muitos perderam o nascimento de Jesus. Muitos perderam o que era relativo ao nascimento de Jesus, assim como hoje. Talvez alguns vão passar pelo 25 de dezembro, pelo Natal, por essa data, vão comer, vão festejar, vão se alegrar, vão se amar, vão trocar presentes, vão falar de paz, vão fazer as pazes, mas não vão reconhecer o menino Jesus, ou não vão reconhecer o Rei Jesus. Vão perder Jesus nesse Natal mais uma vez. Quer ver uma pessoa que perdeu o Natal? O dono da hospedaria. Quando Maria e José chegaram em Belém, por causa do recenseamento que o rei tinha exigido, eles tinham que ir para a sua cidade, eles eram da descendência de Davi. Ao chegarem lá, a cidade obviamente lotada, sem rede de hotelaria capaz de hospedar todo mundo, Maria com barrigão, grávida, pronta para dar à luz, buscam em um lugar, um hotel dos seus dias, e o dono fala: não há vagas. Não havia lugar para eles na hospedaria. É assim que é a descrição bíblica. Mas eles acham então um lugar na onde? Lá no curral, no estacionamento do hotel. E em meio aos carros do hotel, da época, que era o jumento, um camelo, um dromedário, foi ali que ela achou um coxo, uma manjedoura, no meio daquilo ali, para dar à luz ao menino Jesus. E o dono da hospedaria estava lá dentro, corrido, aquela loucura daqueles dias, ganhando dinheiro, mas ele não viu e ele perdeu o Natal. Sabe, quantas pessoas na época de Jesus perderam o Natal? E eles realmente perderam o Natal, porque era o nascimento de Jesus. Mas na nossa época também muitas pessoas perdem o Natal. Elas celebram o dia 25 de dezembro, mas elas não estão lembrando sobre quem é essa data. Ela é relativa ao nascimento de Jesus. Mas Simeão não perdeu nada. E é interessante isso. Simeão carrega dentro dele uma tríplice atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre ele. Isso nos fala de graça preveniente, aquela graça que vem antes da nossa salvação.
O Espírito Santo revela para ele quem era Jesus, isso fala da salvação em si. E o Espírito Santo move ele na direção de Jesus, fala da santificação que vem após a salvação. Simeão é um exemplo para nós, da nossa história de conversão. E ele traz exatamente esse ponto, esse primeiro ponto. Irmãos, você só conhece Jesus de verdade se o Espírito Santo revelar para você. Aí talvez você pergunte, mas será que ele quer? Com certeza ele quer. Na verdade, essa é a missão do Espírito Santo, sim ou não? Vamos abrir em João, o Evangelho de João, capítulo 16, ou anote aí, Evangelho de João, no capítulo 16. Jesus falando, versículo 8: quando ele vier, ele está falando do Espírito, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O Espírito Santo, então, faria ou faz esse papel desde os dias de Jesus até agora. É Ele quem convence, é Ele quem aponta, ou Ele quem revela Jesus para qualquer um dos nossos corações. Se você hoje é um cristão, se você hoje creu em Jesus e você é salvo, convertido, é porque o Espírito Santo trabalhou na sua vida. E não fique surpreso, quanto mais vezes você o buscá-lo, mais Ele tem para revelar de Jesus. Tanto é que até hoje nós cantamos, né? Quero conhecer Jesus. Porque é infindável o quanto nós podemos olhar para Ele e achar beleza em Jesus. Mas a pergunta que eu quero fazer, a cada ponto desse eu quero deixar uma pergunta para você pensar, e depois você vai ter esse material no nosso aplicativo. Minha fé em Jesus é fruto apenas de informação religiosa ou de uma obra real do Espírito Santo no meu coração? Será que você tem Jesus só por tradição? Sabe, nós corremos um risco de ter uma tradição familiar talvez boa, isso é bom, mas por causa de uma tradição familiar boa, o conhecimento que você tem de Jesus é pela tradição, não por uma experiência real. Quem revela Jesus de verdade para você não são seus pais, não são as festas, não são as pregações. Quem revela Jesus de verdade é o Espírito Santo no seu coração. É Ele quem abre os seus olhos, é Ele quem convence você do pecado, da justiça e do juízo. Simeão era esse homem convencido, Simeão era esse homem vencido por Deus, por isso ele tinha colocado a sua vida completamente à disposição de Deus naqueles dias. Então nós precisamos orar por dependência contínua do Espírito Santo, da ação dEle, do agir dEle nas nossas vidas. Se você ainda não conhece Jesus como seu real Salvador, se você não teve essa experiência real, essa é uma noite de você fazer uma oração e dizer: Espírito Santo, traz essa revelação para o meu coração, traz essa revelação para o meu interior. Eu quero saber quem é Jesus, eu quero de verdade conhecê-lo, e Ele vai revelar a você. Segundo ponto, o Rei da Eternidade veio até nós. Dos versículos 28 a 30, Simeão ele entrega assim um belíssimo louvor a Deus. Culto, poucas palavras, mas ele está reconhecendo que Deus é o seu dono e rei, e ele é um servo, favorecido, agraciado pelo que Deus está fazendo. Simeão, quando ele vai usar as palavras ali, ele está dizendo, na verdade, por causa do grego, né, cada palavra ali às vezes tem um sentido, mas a palavra que ele utiliza é como de um escravo que tem um dono. Quando ele fala do soberano, é um escravo que tem um dono. Ele está falando: Senhor, Tu és o meu dono, Tu és o soberano, e eu sou só um escravo, só um servo, mas Senhor, o Senhor me falou uma coisa e o Senhor fez, e agora eu posso morrer tranquilo. Isso é interessante, sabe, a forma como Deus veio e se apresentou diante de Simeão. O Senhor soberano dos céus, o Criador da terra, antes da fundação do mundo Ele estava aqui, depois Ele vai continuar porque Ele é o Rei eterno, mas Ele veio até nós numa forma humana, e Simeão ainda olhou para essa forma humana na forma de um pequeno bebê. Mas Deus Ele veio numa forma humana, Jesus nasceu assim porque Ele tinha que se tornar um redentor capaz. Já é uma outra questão, mas entenda, um homem teria que ser um homem para salvar um homem, por isso Ele teve que se tornar na forma humana.
Mas eu quero chamar a atenção pelo louvor que Simeão traz diante de Deus, de uma forma assim impressionante. Mas tem uma passagem de adoração também tão linda quanto. Eu quero ler com você 1 Timóteo 6,15. Paulo aqui, escrevendo essa carta a Timóteo, ele vai encerrar esse capítulo com uma descrição linda. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15, a qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Aí ele começa, ponto. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. É esse Deus que se fez homem, que se tornou figura humana e veio até nós, que nasceu como um bebê indefeso. Você imagina Ele deixar o seu trono de glória eterna, do qual Ele criou todas as coisas, pela palavra, pelo poder da sua palavra, e Ele se torna uma figura completamente indefesa, necessitada. Se você já viu aqueles filmes de heróis, nenhum herói ou vilão quer se tornar essa figura. Eles sempre têm a ideia do sacrifício heróico, ok? Mas nenhum deles geralmente se desfaz, não como o nosso Deus se desfez. Ele se despiu. O apóstolo Paulo vai dizer isso de forma mais, que mesmo sendo Deus, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas se despiu disso, se tornou em forma humana e na forma de um homem ainda se humilhou, e entre os homens foi um dos mais humilhados, e ele desceu, ele foi descendo, ele foi indo mais baixo na humilhação, para que ele pudesse ser o nome que está acima de todo outro nome hoje, o nome de Jesus. Não há outro nome igual ao nome dele. Então, quando Simeão vai dizer: Senhor, os meus olhos viram a tua salvação. Agora ele estava com os meninos no braço, olhando para Jesus, olhando para aquele bebê. E eu imagino daquilo que ele já tinha no coração e na mente, pelo que o Espírito Santo revelara para ele. Talvez ele olhasse para aquele menino e começasse a pensar: como você vai crescer, como vai ser? Mas Simeão, ele já estava tranquilo. E é interessante como ele fala: agora despede o teu servo. Senhor, eu posso morrer em paz. Quem conhece a Jesus, a morte vira só uma contemplação. Não há o medo da morte. Senhor, eu vi salvação. Eu sei, a tua promessa se cumpre hoje. Então a morte para ele, a partir daquele momento, era assim: Senhor, obrigado por tudo que eu vivi. Foi bom demais. Eu vi a salvação. E eu sei o que me aguarda depois. Está tranquilo. Posso ir. Porque eu sei que se ele nasceu, se ele veio, o reino eterno que nunca terá fim, já está estabelecido. As profecias que estavam lá no Antigo Testamento falam sobre um reino eterno que não terá fim. O príncipe da paz estava no meio deles. Então Simeão fala: Senhor, obrigado. Posso morrer em paz. Eu sei que haverá um momento onde eu verei esse reino. E sabe, vou abrir um parênteses para você aqui sobre isso. Não há uma mensagem, ainda que as mensagens às vezes digam muito sobre isso, mas não há uma mensagem bíblica, uma passagem, um texto, que a gente consiga defender que a sua vida inteira é para ser uma vida de felicidade nessa terra. Nós não nascemos para ser felizes. Nós nascemos para cumprir o propósito. Nós não nascemos para ser felizes, nós nascemos para cumprir um propósito. A felicidade, você vai encontrar ela. Você vai passar por momentos de felicidade, você vai viver momentos de felicidade. Mas se a sua vida não for feliz, eu não tive uma vida feliz, não importa. Não foi para isso que a vida foi feita. A vida foi feita para cumprir um propósito. A felicidade, a paz, ela está no reino que virá, não nesta era. Então nessa era não tem problema nenhum. Jesus mesmo diz: olha, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo.
Eu sei que esse não é a pregação que chama mais gente, né? Dizer que o mundo não foi feito para a gente ser feliz, ainda que você tenha momentos de felicidade, mas a vida foi feita para cumprir propósito. Você nasceu para isso. A felicidade é para uma outra era. Lá sim, o reino de paz que nunca terá fim, aí nós vamos viver isso. Agora, irmão, aguenta, segura na mão de Deus e vai. Meio sofrendo, passando por momentos bons, mais momentos ruins às vezes do que bons, vai. Porque senão a gente fica à procura da felicidade, parece até tema de filme, né? Busca da felicidade e tal. A gente gasta muito tempo com isso e não cumpre propósito. Porque às vezes felicidade e o teu propósito não estão na mesma estante de livros. Se eles não estiverem lá no mesmo lugar, infelizmente você vai ter que escolher um dos dois. Mas quem vive propósito e morre pelo propósito, alcança a felicidade depois. Quem vive pela felicidade agora, não sei, não me pergunte, não tenho essa resposta para você. Só espero que você não descubra da pior forma possível. Mas sobre esse segundo ponto eu te pergunto, se o Rei Eterno se fez servo por mim, por você, como que eu tenho respondido? Em obediência, gratidão, entrega? Porque se Ele deixou tudo por nós, o que nós estamos fazendo por Ele? A nossa vida cristã não é um lugar, como eu estava dizendo, para só felicidades. E muito menos, a vida cristã não é um lugar para se ter orgulho de quem nós somos, autossuficiência, só conforto. O menino não nasceu no conforto, ele não viveu no conforto, muito menos ele morreu no conforto. O orgulho nem passou perto de Jesus, que não, senão ele saía de lá nocauteado, não tinha como. Então, se Cristo desce do trono para nos alcançar, a nossa vida não pode ser ou permanecer no trono, sabe? O seu eu não pode estar governando o trono da sua própria vida. Você precisa também abrir mão disso, para que Ele reine, para que Ele governe. O Rei Eterno veio até nós. Tem uma canção que diz, né? E esse Rei veio a mim, com seus olhos. Imagine isso. O Rei veio até você. Você quer que Ele faça o quê? Que Ele se ajoelhe ou que Ele se assente no trono da sua vida? Qual é a resposta que você quer que o Rei tenha? Terceiro ponto. Somente Jesus é a salvação, versículos 31 e 32. Simeão declara que seus olhos viram a salvação preparada por Deus, luz para os gentios e também para a glória de Israel. Era uma salvação para todos os povos, como eu disse, universalidade da mensagem do Evangelho. Alguns na época pensaram, não, mas essa salvação é só para os judeus, é só para o povo de Israel. Não, não era, não foi, não é. É uma salvação para todos os povos. O Evangelho, já desde Salmos, desde antes, na verdade, já havia sido profetizado que era para todos, era para os gentios, como dizem Salmos, mas em Abraão nós ouvimos a promessa que diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quando são todas, ali realmente a palavra é isso mesmo, ela não se comprime a um grupo selecionado, não, é para todas mesmo. Ela se comprime apenas a uma condicional, fé. A promessa, ela não banha todas as famílias independente de algo, não, ela tem uma condição, fé. Fé na promessa, fé no Cristo, fé no Messias. Então essa salvação ela é luz para todos os povos também. E aí eu gostei dessa palavra, luz para os gentios, porque essa palavra luz nos lembra de algo bastante importante. Aonde estávamos, da onde fomos tirados, para onde vamos. E o que tudo isso também tem a ver com a nossa conversão. Lembra que eu disse que não há outra maneira de conhecermos a Jesus, senão que o Espírito Santo nos revele. Agora vamos entrar um pouco talvez dentro disso. Porque quando falamos de luz, o contrário disso é escuridão. Luz versus escuridão. Trevas versus a luz que Deus trouxe para nós. Então geralmente a escuridão vem para trazer essa representação do pecado, da separação de Deus, de estar longe de Deus.
de estar num lugar ruim, pecaminoso, e luz tem a ver com a salvação que Jesus traz, e que ilumina e dissipa as trevas. Quero ler com você Isaías capítulo 9, dentro das profecias do Antigo Testamento, Isaías traz muitas sobre o Messias, e aqui no capítulo 9, versículo 1 fala o seguinte: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro, honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto a Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. E Jesus também não é conhecido como Galileu? Sim, porque ele acabou ficando muito tempo por ali. Nós cantamos uma música, né? Galileu, Jesus, Jesus. E era uma promessa que se cumpre pela própria vida de Jesus, o Galileu. Ele é essa luz que veio e que brilhou para aqueles que estavam em trevas. Mas era só para os galileus? Não, é para todos. Luz para os gentios, mas é para todo mundo mesmo. Gente, gentil, talvez só para te contextualizar, gentil, quando aparece esse termo na Bíblia, é simples: todo que não era judeu, israelita, era gentil. Todo o resto, todo mundo, com exceção nenhuma. Então, se não é judeu, é gentil. Então nós estamos falando da maior parte da população mundial, são gentios. E judeus é aquele grupo nascidos ali das 12 tribos de Israel. Bem, então essa promessa, ela começa a brilhar ali na Galileia, mas ela é para todo o mundo. Porque não é uma luz, eu estou falando de uma lâmpada que está no teto, nem uma lamparina se fosse nos dias de Jesus. Mas ele está falando que é algo espiritual, ele está falando que é a salvação. Assim como Simeão estava com um bebê apenas no colo, mas o que ele via era muito além daquilo. Ele via a salvação de todos aqueles que viessem a crer nele. Ele via a salvação de todos aqueles que haveriam de receber em Jesus. Ele estava recebendo um bebê nos seus braços, mas ele sabia que o real, ou a real salvação, ou a real e a melhor experiência era receber Jesus no seu coração. Isaías profetiza isso. Agora Pedro vai dizer isso de uma outra forma, lá na carta, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 em diante. Nós já conhecemos esse texto bastante. Diz: vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Deus nos chama de um lugar de trevas, de escuridão, para a sua maravilhosa luz. Paulo vai dizer: nós somos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, quando nós olhamos para Jesus, Ele é a luz do mundo. A luz não para iluminar a noite, mas para iluminar as trevas que haviam sobre o nosso coração. Nós andávamos perdidos, nós estávamos em escuridão, nós estávamos separados de Deus, mas uma luz brilhou, uma luz raiou, um caminho foi feito, e nós podemos seguir a luz que é Jesus, para acharmos salvação. É por meio dessa luz que a nossa vida ganha cores, é por meio dessa luz que nós agora temos olhos abertos e nós podemos enxergar. Então antes, Isaías 59:2 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Antes nós estávamos separados, era uma consequência das trevas, essa separação. Antes nós estávamos em más obras. O Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 19 e 21, diz que a luz veio ao mundo, mas os homens rejeitaram a luz, porque as suas obras eram más. Eles não queriam se aproximar da luz, porque quando você se aproxima da luz, imagine o seguinte: você está na tua casa, acabou a luz, você não tem como olhar no espelho, e tu começa a fazer um monte de coisa lá dentro, você está mexendo com um monte de coisa, tu passa a mão no rosto, passa a mão não sei o que e tal, e quando volta a luz para a tua casa, a energia, você vai olhar no espelho, tu está todo sujo. Aquilo que você não via antes, aquilo que talvez você só por uma fresta de luz, mais ou menos você enxergava alguma coisa, mas quando a luz plena vem, você enxerga cada detalhe. Então quando Jesus vem,
O Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 19, está dizendo: olha, os homens não vieram para a luz porque as suas obras eram más, e elas seriam manifestadas na luz, tudo seria descoberto, tudo seria visto. Então eles rejeitaram, eles se afastaram da luz. Irmãos, quanto a Jesus, não há neutralidade. Ele diz: os que não são por mim, são contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou você vai para a luz ou você se afasta da luz. Quanto a Jesus, não há neutralidade. E nós vamos prosseguir pensando um pouco sobre isso. Mas eu quero te fazer a pergunta desse ponto: quais trevas ainda governam áreas da minha vida que precisam ser expostas à luz de Cristo? São perguntas que você vai se fazer depois quando você ler novamente isso. Alguma coisa que ainda está fora da luz, fora de holofotes? Sabe, a gente tem luz aqui para melhorar a gravação, a imagem, mas elas são recortadas, então se eu for mais ali para o canto, eu já não tenho mais a mesma luz. Se eu for para aquele outro canto, eu também não vou ter mais. Se eu for um pouco para frente, também não tenho. Há um foco de luz para cá. Então, às vezes a gente quer ficar só com o braço na luz. Jesus, dá uma olhada nisso aqui para mim. Mas a outra está lá atrás. Não, mas é que o caixa da minha empresa eu não vou mostrar não, Jesus. Esse aqui, deixa quieto isso aqui. Lá na faculdade eu não posso mostrar não, Jesus. Lá o negócio é um pouco diferenciado. Como eu ajo lá na faculdade não dá para mostrar. Não, Jesus, eu vou mostrar como eu ajo na igreja, porque mostrar como eu ajo em casa, é melhor o senhor não ficar sabendo muito não. Melhor eu não colocar como eu cuido da minha esposa, ou do meu marido, ou dos meus filhos, ou dos meus pais. Então, a gente precisa se expor completamente diante da luz dele. É isso que é o convite dele. A gente não pode ter guardado nada. Pactos com o pecado, pecados de estimação, gavetas não abertas. A gente precisa trazer para a luz, para que ele possa fazer algo na nossa vida. Quarto ponto, Jesus, ele é a pedra angular. Versículo 34, Simeão, ele diz que Jesus seria a causa de levantamento, soerguimento para alguns e de queda, ruína, tropeço para outros. Jesus é como magneto, né? Ou ele afasta ou ele puxa. Por isso que eu digo, Jesus não tem como você ficar neutro. Jesus é uma pedra. Ou você constrói sobre ela ou você trupica nela. É só isso. Ou você vai firmar em cima dela e fazer uma construção. A gente canta, né? Eu vou construir minha vida em ti. Tu és o meu fundamento. Mas se você não fizer dele o seu fundamento, ele se torna uma pedra de tropeço. E pior ainda, tá? Fica mais grave isso. Eu quero ler com você 2 textos. Primeiro, Mateus 21. Porque ele é a pedra para nós. O que nós devemos, qual é a reação certa? Qual é a atitude certa? Construir sobre ele. Ok? Por isso que ele mesmo contou uma história, né? Uma parábola. Ele falou assim: olha, quem ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que edificou sua casa sobre a rocha. E vieram contra ela chuvas, tempestades, o forte vento, mas ela não foi abalada. Agora quem ouve e não pratica, quem as rejeita, é semelhante a um homem que construiu sua casa sobre areia. Bateram contra ela as ondas, o vento, a tempestade, e ela foi. Acabou, ruína. Ele é a rocha sobre a qual nós devemos construir. Mas ele fala de uma outra forma, Mateus 21, versículo 42. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? Ele estava falando de Salmo 118. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Olha, eles pegaram uma pedra, eles não queriam essa pedra, só que essa pedra, Deus pegou essa mesma pedra, exatamente a mesma, e colocou na construção de um grande edifício. Isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês, e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. E Jesus está falando dele mesmo, ele é a pedra. Ele é a pedra rejeitada pelos judeus
daqueles dias que não entenderam nada. Mas essa pedra rejeitada por eles, que deviam receber a pedra, ela foi usada por Deus para construir algo chamado igreja, da qual fazem parte judeus e gentios, não tem problema, judeus têm lugar. Mas aqueles que rejeitaram a pedra tiveram um grande problema, e Jesus foi bem claro, falou assim: olha, agora essa pedra é uma pedra de tropeço para vocês. O mesmo Jesus pode ser o lugar seguro para você construir tua vida, ou pode ser a pedra em que você vai tropeçar. Só que ele fala um pouquinho mais à frente, e os que creem, ele fala, né, aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, ou seja, quando você tropeça, você é quebrado. Agora vem um problema: sobre quem ela cair, será reduzido a pó. Há dois estágios diante de Jesus para aqueles que não querem. O primeiro estágio é quando você tropica nessa pedra, você é quebrado, você tem uma chance de restauração. Agora, quando essa pedra, e isso estamos falando de juízo futuro final, quando essa pedra cair sobre os que não a quiseram, não tem mais chance. Estamos falando de juízo, vai ser pó. Então nós temos algumas possibilidades: ou você constrói sobre a pedra, ou você pode virar um alvo da pedra, ou você pode sofrer com a pedra. Então é uma questão de escolha, uma questão de decisão. Agora Pedro, lá mesmo em 1 Pedro, no mesmo capítulo 2, eu quero ler agora os versículos 6 em diante. Nós lemos o 9, agora eu quero ler o versículo 6. Pedro falando: pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Pedro, ele pega o texto de Salmos e ele vai dar uma melhorada ali na explicação. Ele vai dizer bem claro, lembrando até do que Jesus disse. Ele está falando: olha, para vocês que creem, essa pedra, ela é preciosa. Jesus é precioso para você, ou ele é uma pedra de tropeço? Depende de como você trata a pedra, depende de como você trata Jesus. Por isso que eu estou dizendo, o Natal, e você vê que eu nem fico falando a palavra Natal, porque é sobre Ele. O Natal é sobre Ele. Não é sobre os enfeites, ainda que cada enfeite tenha um símbolo bonito. Não é sobre as luzes que mostram a luz do mundo. Não é sobre os presentes que mostram o maior presente de Deus foi Jesus. Não é sobre a esperança representada naquela árvore. Não é sobre a anunciação da sua vinda, anunciada pela estrela lá em cima da árvore. Não é nada sobre os símbolos do Natal. Estamos falando sobre Ele, porque o Natal é relativo a Ele, e Ele é uma pedra. De tropeço? Depende. Pode ser tropeço ou pode ser a preciosa da sua vida. Como você recebe o Jesus que nasceu, Deus sendo feito homem, vai definir como essa pedra se parece para você. A rocha segura, a rocha que é mais alta que você, sobre a qual você pode construir toda a sua vida, toda a sua história, todo o seu futuro, todo o seu destino, e não se preocupar, porque como Pedro diz aqui, citando os Salmos: aquele que nela confia jamais será envergonhado. Mas se você não quiser, a outra escolha é: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se uma pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. A única coisa é que você não vai poder ser neutro com relação a Jesus. Então, para quem crê, Jesus é vida eterna, Jesus é fonte de segurança, luz, lugar de base. Mas para quem rejeita, ele pode se tornar uma pedra de tropeço e uma rocha que condena para a eternidade. Porque ai daqueles sobre quem essa rocha cair, ai daqueles sobre qual ela vier no dia do juízo. Então minha pergunta sobre esse ponto: minha vida está construída sobre Cristo
ou apenas decorada com Cristo? Ele é uma pedra sobre a qual a sua vida está firmada, ou você pegou Jesus como uma pedra para decorar e enfeitar a sua vida? Ah, não, eu vou na igreja, eu faço o devocional do café com papai, eu faço a música do momento, posto lá ela, coloco uma frase, mando um versículo bíblico com a minha foto na praia para ficar bonito e tal. Ele é uma decoração na sua vida, né? Para alguns Jesus está decorando igual as árvores de Natal, né? Decorando a casa, pisca-pisca, as coisas todas. Mas nós precisamos examinar as nossas decisões. Cristo ele não tem como você usar ele de acessório, sabe? Não dá. Ele é uma rocha. Você não usa uma rocha pendurada no pescoço, ela vai te levar para algum lugar muito baixo. Eu estou falando de uma rocha, não de uma pedrinha. Ele não é uma pedrinha. Ele, como diz o salmista, ele é a rocha mais alta do que eu. Então, se você tem uma rocha maior que você, não vai dar para usar ela como ornamento. Não, mas eu quero pegar só um pedaço dela. Aí é aquele gente que quer escolher. Não, eu quero escolher só a mensagem de paz de Jesus, só a mensagem de amor. Aí você deixa todo o resto da rocha lá? Não dá, irmão. Sabe, ele não aceita ser tratado assim. Não há como. Sabe, tem muitas coisas na nossa vida que não tem como você tratar de formas, né? Você não vai. Você sabe que existe um carro chamado Mustang, né? Um carro maravilhoso. Mas o Mustang é porque o nome deles é tirado de um cavalo selvagem. Então, um cavalo selvagem, eu já não sou muito fã de cavalo. Eu já montei uma vez na vida só. Achei muito esquisito aquele negócio. É um troço alto demais, que está vivo, por sinal. Meio esquisito. Acho que eu tenho que fazer umas aulas de equitação para ver se eu dou uma acostumada. Mas às vezes que eu montei, não achei muito esquisito. Uma experiência muito estranha. Mas, porque a minha impressão é de que, como ele é um ser vivo, ele pode a qualquer momento fazer qualquer coisa. Então não, ele é manso, nunca me convenceu essa história. É manso, tal. Às vezes você fica assistindo muito vídeo do cavalo dando coice, né? Você fica meio assim. Mas o Mustang era um cavalo extremamente forte, eu vou falar a palavra, não sei se exatamente, é um resfolegar, a respiração dela, é um negócio assim, que os caras que construíram o Ford Mustang, tentaram colocar no motor o barulho da respiração do cavalo, uma respiração quase que assombrosa assim. É um animal forte, selvagem, com a respiração daquela, você não pode tratar ele como se fosse um chihuahuazinho. É necessário um certo cuidado, assim como várias outras coisas, né? Quem mexe, trabalha com coisas perigosas, com química, com fogo, eletricidade, sabe, essas coisas não aceitam, não toleram você lidar com elas de forma desleixada. Jesus é a pedra que alguns construtores rejeitaram, desleixadamente deixaram ela de lado. E o que aconteceu para eles é que eles tropeçaram nessa pedra. E o pior é que um dia essa pedra vai cair sobre eles. Então você também não pode cuidar ou tratar essa pedra de forma desleixada. Nós precisamos cuidar dela da melhor forma possível. Ele não, como eu disse, ele não aceita ser um acessório, ele precisa ser o alicerce da sua vida. Você não pode pegar Jesus e colocar como mais uma coisa na sua vida. Ou ele é a base, ou ele não vai ser nada para você. No final das contas, você pode se iludir. Mas para concluir, quero que os músicos já possam vir aqui. Lembrando de Simeão, ele segurou uns meninos no braço, aquele bebê indefeso, como eu disse, completamente indefeso, mas era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o soberano Criador de todas as coisas. Mas Simeão estava com aquele bebê ali, e essa imagem de Simeão segurando, é como se fosse assim, ele veio até nós, ele está aqui entre nós, ele chegou. Mas Cristo não veio apenas para ser admirado, mas ele veio para ser reconhecido, recebido
e obedecido. Então Cristo não veio para ser ornamento, Cristo veio para ser alicerce. Diante de Jesus não existe neutralidade, Ele revela corações, Ele divide caminhos, Ele define destinos. Para alguns, Ele vai ser a luz do mundo, a salvação, o Salvador, a glória. Para outros, Ele vai ser uma pedra de tropeço, a rocha que faz cair. Cristo hoje já não está no braço de Simeão, nem é mais um bebê, mas Cristo hoje está diante de vocês. Cristo está diante de cada um de nós. Por meio do Espírito que transmite uma palavra ao seu coração, Jesus é apresentado para você. E aí nós temos que tomar uma decisão, e a pergunta final é essa. Não é se você celebra o Natal, não é sobre isso, mas se a sua vida já está sendo edificada sobre a pedra angular que é Jesus. Quero que você se coloque de pé. Se Jesus for a pedra angular da sua vida, o alicerce, haverá segurança. Pedro diz, citando Salmos, você não será envergonhado. Ele tem perdão, Ele tem vida. Por isso nesse Natal examine, Cristo já é a rocha da sua vida, sobre a qual você está construindo toda a sua vida. Ele é o centro da sua fé. Você conhece Jesus? Ou Ele é só um acessório, um nome a mais, uma história a mais? Deixe que Cristo seja o alicerce da sua vida. Então, que nós possamos sair daqui nessa noite, como Simeão falou, os meus olhos já viram a tua salvação. Que você veja a salvação em Jesus. Que a pedra angular jamais seja uma pedra de tropeço para você, mas seja a rocha da sua salvação. Amém. Feche teus olhos por um minuto. Senhor, nós queremos te entregar esse lugar, as nossas vidas. Colocamos diante de ti. Tu és o Rei eterno, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Jesus. E nós resta apenas te adorar como sinal da nossa devoção a ti. Amém, amém e amém. Vamos adorar a Ele. Cante essa canção olhando para Jesus. A escuridão estava, a humanidade a esperar, até que do céu vieste com perdão em teu olhar, para cumprir a profecia. Uma virgem concebeu, desde um trono de glória, a manjedoura ele nasceu. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito. Declare majestade, Rei dos reis. Majestade, Rei dos reis, para sempre eu o louvarei. Para revelar o reino e o perdido encontrar, a redimir a criação, foste a cruz
Jesus, nós te louvamos, te adoramos, Jesus. Gostaria de perguntar nessa noite: alguém aqui para o qual o Espírito Santo revelou Jesus nessa noite de forma especial, e que você gostaria de entregar a sua vida para Jesus, recebendo Ele como Senhor e Salvador? Você nunca fez isso, mas essa é a noite que você gostaria de tomar uma decisão, que você entendeu que não é sobre luzes, não é sobre comunhão ou sobre uma mensagem de paz no Natal, mas é sobre salvação que veio até nós por meio de Jesus. Se você quer tomar essa decisão de entregar a sua vida a Jesus, caminhar com Ele, levante uma das suas mãos aí onde você está, apenas para que nós possamos orar por você, abençoar a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Alguém possa fazer um desse sinal? Nós queremos te abençoar em nome de Jesus. Senão nós vamos dar o encerramento dessa reunião, pedindo que o Senhor abençoe a sua semana em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por esses dias, dizer que o Senhor está com você, com a sua casa, com a sua família, que você aproveite essa semana, aproveite as festas, a comunhão, fale de Jesus para quem você puder. Se Jesus é a base, o alicerce da sua vida, então transmita isso a outros nesses dias, que eles possam ver a luz da salvação na sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós somos gratos por tudo, gratos pela salvação, gratos porque o Senhor nos chamou das trevas para a sua luz, e o Senhor nos deu a Jesus como o maior presente de todos. Nós te louvamos por isso, louvamos porque podemos expressar nossa gratidão nessa noite, louvamos porque podemos ser agentes também nesse mundo, enquanto estamos aqui, de levar essa mensagem a outros. Que assim o Senhor nos use nesses dias, abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, aonde eles forem, aqueles que vão viajar, aqueles que estarão saindo, o meio de transporte, que o Senhor esteja com cada um, que sejam aqueles que vão carregar essa mensagem de salvação por onde estiverem, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós somos agradecidos a Ti, amém, amém e amém. Dê umas fortes salvas de palmas ao Senhor Jesus. Pode sentar, vamos para os nossos recados, você aguarde um instante.